O profeta Jeremias, no capítulo 15, no verso 15, nos diz o texto sagrado: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás de diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Aqui nós vemos a missão do profeta Jeremias sendo o porta-voz de Deus. Jeremias seria a boca de Deus. Assim, aquele profeta, ele foi muito mal compreendido pelo povo de Israel. Ele recebia a palavra de Deus era doce, como diz no verso 16 que acabamos de ler. Ele achava as palavras, ele comia as palavras. Ele diz que as palavras foram gozo e alegria para o seu coração. Assim era algo tão deleitoso para ele. Mas para as pessoas que ouviam o profeta, não recebiam bem o profeta. Por isso, ele é considerado o profeta chorão, porque era um servo do Senhor, um dos mais honrados, mas ao mesmo tempo ele foi odiado por falar a verdade do Senhor. A palavra que para ele era tão doce, para as pessoas, para os seus ouvintes, era uma palavra amarga, era uma palavra que não era bem recebida. Apesar disso, ele era aceito pelo Senhor e Jeremias recebeu ordens para perseverar em sua fidelidade, e o Senhor continuaria a falar por intermédio dele. E assim, Jeremias continuou a falar com ousadia e com verdade. Ele teria que enfrentar os homens, realizando assim a divina obra de pregar, de separar as pessoas e separar aqueles que iriam processar e servir a Deus. Então o Senhor lhe deu esta ordem, como acabamos de ler no verso 19: você será a minha boca. Que privilégio!
que honra que o profeta recebeu da parte de Deus, e assim também em nossos dias, nós que temos a palavra do Senhor no nosso coração, como diz o salmista no Salmo de número 1, ele era um bem-aventurado, porque ele não se assentava à roda dos escarnecedores, e ele tinha antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditava de dia e de noite. Dessa maneira, ele guardava a palavra no seu coração, como diz o salmista no Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essas palavras, quando elas caem no nosso coração, são verdadeiros alimentos. O próprio Jeremias falava sobre isso. E assim, essa palavra, como diz Paulo, que vem pelo ouvir a palavra do Senhor, a fé, ela brota no nosso coração quando ouvimos a palavra do Senhor e sabemos que esta palavra nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade, disse o Senhor Jesus na oração sacerdotal. E quando o Senhor perguntou para os discípulos se eles queriam o deixar, Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E a palavra, quando começou a ser pregada na igreja primitiva, ela crescia e os apóstolos cada vez mais pregavam a palavra em cidade, e assim a palavra ia sendo estabelecida nos corações das pessoas. Por isso o livro de Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração. E o apóstolo Paulo recomendava a Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então esta palavra, ela precisa ser pregada, ela precisa ser divulgada, para que realmente nós que temos esse dever e esta honra de divulgar a palavra do Senhor, desejamos intensamente proclamar esta palavra. Que maravilha quando nós podemos entender essa grande missão que temos, e não só os pastores, mas todos os crentes têm esse desejo de vivê-la intensamente e proclamá-la intensamente. Que Deus possa continuar falando através de nós. Nós falaremos a verdade genuína e segura, e o faremos com poder, com a graça do Senhor. Nossa palavra não voltará vazia, será uma bênção para aqueles que a recebem e um perigo para aqueles que a rejeitam. O Senhor Jesus pôde dizer em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nossos lábios alimentarão muitas pessoas. Então, despertaremos os que dormem e ressuscitaremos os mortos espiritualmente. Dessa maneira, nós devemos orar para que esta verdade se cumpra na vida de todos os servos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como tivemos meditando na palavra de Deus no livro de Jeremias, que Jeremias foi um homem perseguido
por causa da palavra do Senhor, que continuemos nessa missão de ser a boca do Senhor, que essa palavra ela possa encontrar corações anelantes, que esta palavra, que é como espada afiada de 2 gumes, ela seja penetrante aos corações e promova aquilo que ela se destina. Meu prezado ouvinte, como você tem recebido a palavra do Senhor? Palavra que é considerada divina, da graça de Deus, ou você tem menosprezado esta palavra? Faça uma reflexão. Senhores, a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tenha um coração anelante. Procure buscar a Deus enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Que Deus te abençoe e que você cada vez mais possa receber esta palavra no seu coração e assim, como dizia o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, que a tua palavra continue sendo pregada a tempo e fora de tempo. E suplicamos a ação poderosa do teu Santo Espírito, convencendo os perdidos e pecadores, para que cheguem ao arrependimento e se convertam dos seus pecados. Ó Deus, que a tua palavra possa libertar muitos corações neste dia. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.